Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando o livro Orações Poderosas para Esposas. Cubra o seu marido de bênçãos e fortaleça o seu casamento, da Sharon Jaynes, da editora Thomas Nelson. Hoje nós estamos no áudio 6, Seus Braços, Sua Força. O forte levantador de peso chega ao palco das competições exibindo seus músculos. Ele se agacha, coloca seus dedos ao redor da barra metálica e a ergue. Retira-a do chão, coloca na sua cintura, depois no peito e, finalmente, passa a barra por seu rosto, todo retorcido até que ele fique sobre a sua cabeça no ar e a multidão concorda. Puxa vida, como ele é forte! Mas como se faz para determinar a força de uma pessoa? Muitos diriam que a força está na quantidade de peso que ela levanta. Outros argumentam que a força está na quantidade de peso que a pessoa consegue carregar. Outros diriam que a força é determinada pelo tempo que uma pessoa pode suportar ou manter certa ação. O dicionário define força como a capacidade de exercer força, resistir ao ataque ou resistir à pressão e fadiga. Na Bíblia, a força de Deus é simbolizada pelo seu braço. O salmista escreveu: a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. O teu braço é poderoso. Moisés fez lembrar aos israelitas: lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com uma mão poderosa e um braço forte. Os israelitas louvavam a Deus que com seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés. Em contraste com o nosso Deus infinitamente poderoso, todos os homens em algum momento da sua vida enfrentarão sentimentos da fragilidade. Até mesmo Paulo, um dos homens espiritualmente mais vigorosos no Novo Testamento, debatia-se com sentimentos de inferioridade, insegurança e inadequação. Ele admitia ter conflitos exteriores e medos interiores. 2 Coríntios 7:5. Deus, porém, o fez lembrar: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Amo a forma como a Bíblia ampliada expressa essa passagem. Porém, ele disse a mim: a minha graça, meu favor, benignidade e misericórdia é suficiente para você. Suficiente contra perigo, capacita você a enfrentar a aflição corajosamente. Pois a minha força e poder se aperfeiçoam, são cumpridos e completados e se mostram mais efetivos na sua fraqueza. Portanto, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas e enfermidades, para que a força e o poder de Cristo, o Messias, possam repousar sim, possam armar uma tenda sobre mim e habitar sobre mim. Paulo nos revela o segredo do seu sucesso, pois quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Tudo posso naquele que me fortalece. A fraqueza humana se torna o pano de fundo no qual o poder de Deus brilha. Ao chegarmos à próxima referência de oração, os braços do seu marido, faremos uso do simbolismo bíblico e oraremos pela sua força. Contudo, não é o levantamento de peso que tornará seu marido vigoroso no sentido espiritual e emocional. A força verdadeira chega quando ela permite que sua vida se torne um canal pelo qual a força de Deus flui. Quando orar pelos braços do seu marido, você estará orando para que ele não dependa da sua própria força, mas antes confie que o poder de Deus agirá nele e por intermédio dele. Você estará orando para que a força de caráter, a coragem e o propósito sejam tudo o que Deus os formou. Suas mãos, o trabalho que ele exerce. Serei a primeira a admitir que não sei muito bem sobre o mundo dos esportes, mas meu marido provavelmente sabe. Imagino que a maioria dos meninos, a certa altura da vida, sonha em ser atleta profissional, em fazer a cesta final de um jogo de basquete e ver a torcida ir ao delírio, em fazer um gol aos 45 do segundo tempo e ver o juiz apontar o meio de campo e terminar a partida com uma vitória para o seu time, de correr para a primeira base com todas as demais completas e assim encerrar um jogo de beisebol. E o maior de todos esses sonhos seria receber dinheiro por fazer isso. A verdade é que somente um pequeno percentual dos homens pratica esportes de modo profissional, mas todos desejam ser os melhores naquilo que fazem. Numa obra, numa sala de operação ou em um processo de venda, o homem deseja que o trabalho de suas mãos seja bem-sucedido, significativo e produtivo. Ele anseia por ter propósito e por deixar uma marca no mundo para que diga: eu passei por ali e eu fiz a diferença. Desde o início, Deus deu a Adão uma tarefa a ser realizada e um propósito a ser cumprido.
Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. Depois de Adão e Eva terem desobedecido a Deus, o trabalho se tornou complicado, e apesar de haver espinhos e ervas daninhas em todo tipo de trabalho, o homem mesmo assim é chamado a trabalhar. Algumas pessoas podem até discordar, mas eu creio que o trabalho do homem é uma fonte de realização e propósito, de forma bem diferente do que ocorre com uma mulher. Muitas vezes nossos maridos mensuram a sua hombridade pela capacidade de ser bem-sucedidos no seu trabalho e de proporcionar a provisão para a família. Quando o homem é demitido, colocado à disposição no trabalho ou rebaixado de cargo, ele começa a questionar o seu valor e os seus objetivos. No entanto, o trabalho não deve se tornar um ídolo e nem um referencial para o significado da existência do homem. Todos já vimos homens que trabalham pouco e homens que trabalham muito. Os dois extremos no aspecto tanto a preguiça quanto o vício do trabalho são prejudiciais à vida que glorifica a Deus. Sobre o preguiçoso, a Bíblia diz: o preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr a mão no trabalho. Sobre o homem que trabalha demais, a Bíblia declara: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente é isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Provérbios 23, 4. O dicionário define o preguiçoso como uma pessoa lerda e inativa. Porém, o significado bíblico vai além de simplesmente escrever a pessoa lerda. Ele implica uma recusa ou aversão ao trabalho. No extremo oposto do aspecto está o vício ao trabalho. O dicionário tem uma palavra para definir esse vício, que justamente define esse vício ao compará-lo ao alcoolismo. O viciado no trabalho é a pessoa que coloca o trabalho acima de todas as outras coisas na vida. Um viciado em trabalho anseia pelo sucesso, por poder e pelo ganho financeiro a ponto de consumir sua vida e por causa desses objetivos. Nem a aversão ao trabalho, nem a obsessão pelo sucesso trarão felicidade a longo prazo. O homem que verdadeiramente desfruta a vida é aquele que encontra um equilíbrio saudável entre as duas coisas. Uma das melhores formas de se encontrar equilíbrio e realização em qualquer trabalho está relacionada a 7 palavrinhas. Façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo inclui bater o martelo para a glória de Deus, fazer vendas para a glória de Deus, operar seus pacientes para a glória de Deus, dirigir o caminhão de entregas para a glória de Deus, administrar uma empresa que movimenta milhões de dólares para a glória de Deus, arar a terra para a glória de Deus. Quando orar pelas mãos do seu marido, você estará orando pelo trabalho dele, para que ele tenha um senso claro de propósito, um entendimento firme dos seus talentos e um profundo desejo de glorificar a Deus. Você estará orando para que ele exerça uma influência positiva e cause um impacto duradouro no mundo. Seu dedo anelar o casamento de vocês. Chegamos aqui ao referencial que foi o início de todas as suas orações num primeiro momento. O seu casamento. Uma das melhores ideias de Deus. C.S. Lewis fez uma bela descrição da unidade do casamento em seu livro Cristianismo Puro e Simples. A ideia cristã do casamento é baseada nas palavras de Cristo, segundo as quais um homem e uma mulher devem ser considerados como um único organismo, pois este é o significado das palavras uma só carne. Nas línguas ocidentais modernas, os cristãos creem que quando Deus, disse isso, ele não estava expressando um sentimento, mas afirmando um fato. E assim como alguém afirma um fato quando diz que uma fechadura e suas chaves formam um único mecanismo, ou que um violino e o seu arco formam também um único instrumento. O inventor da máquina humana estava nos dizendo que as suas metades, o macho e a fêmea, foram feitos para serem combinados em pares, não simplesmente a nível sexual, mas totalmente combinados. Contudo, essa unidade não ocorre de forma natural. Nós acenamos a cabeça em concordância quando o pastor declara as palavras e os dois se tornam uma só carne. Porém, muitas pessoas saem dançando pelo corredor, caminham para fora da igreja e tentam se decidir qual das duas carnes. Muitos casais apagam as duas velas que representam as suas vidas separadas e acendem a vela da unidade, dando início assim ao processo de apagamento um ou outro. Deus, porém, deixa claro que o casamento é uma fusão de dois corações em um só, de duas vidas em uma só. O referencial da oração pelo seu casamento é o dedo anelar do seu marido. Nem todas as pessoas usam a aliança de casamento, mas pesquisas indicam que 85% dos homens casados e 91,7% das mulheres a utiliza.
A aliança de casamento tem um forte simbolismo e eu, da minha parte, sou feliz por meu marido usar a dele confiadamente em seu dedo. O círculo da aliança não tem um começo nem fim e representa o amor que nunca termina. Ela é um símbolo da promessa do casal de ser fiel um ao outro até que a morte os separe. A aliança de casamento é tradicionalmente usada no quarto dedo da mão esquerda, a contar do polegar. Essa tradição começou com os romanos, que acreditavam que uma veia corria diretamente nesse dedo até o coração. Nós abordaremos esse referencial de forma um pouco diferenciada dos demais. Como o casamento envolve duas pessoas, você orará tanto pelo papel desempenhado pelo seu marido no casamento, quanto pelo seu próprio papel. Alguns versículos foram especialmente selecionados para o seu marido, mas a maioria deles se aplicará aos dois. Quando orar pelo dedo anelar do seu marido, você estará orando para que o seu casamento seja uma união que honre a Deus. A lateral do seu corpo, como quem ele se relaciona. Eu sempre pensei que poderia ser uma cristã que vivesse de modo elevado e eu não tivesse lidar com pessoas. Às vezes elas nos tornam a vida mais difícil. Só que Deus criou as pessoas para viver um relacionamento em comunidade. Ferro que amola ferro, coração que ama coração, uma mão que ajuda a outra. Quando Jesus pisou neste mundo num corpo humano de carne e osso, ele agiu assim no contexto dos relacionamentos. Ele poderia ter cumprido todo o plano redentor de Deus sozinho. Ele não precisava da ajuda de qualquer outra pessoa para realizar os milagres, pregar as mensagens e cumprir o seu ministério, que durou 33 anos e meio. Mesmo assim, ele decidiu viver um relacionamento com outras pessoas. A gente que costumava tornar a sua vida bem complicada. Ele fez parte de uma família que normalmente não o compreendia, em uma comunidade que não o aceitava e com um grupo de homens que normalmente não cria nele. Jesus ministrava multidões, mas também tinha um relacionamento íntimo com 72 seguidores, um relacionamento ainda mais próximo com um grupo de 12 e uma conexão de coração a coração com 3 destes homens, Pedro, Tiago e João. E mesmo assim, foi que o seu Pai Celeste que Jesus buscou comunhão no nível mais íntimo em todos os momentos da sua vida. Deus nunca quis que o homem caminhasse sobre este mundo isoladamente. Poucos instantes depois da grande chegada do homem a este mundo, no 6º dia da criação, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. E ao criar a fabulosa Eva, ele colocou Adão bem no meio daquela comunidade. Pai, mãe, irmãs, irmãos, tios, tias, filhos e filhas, amigos, chefes, empregados, relacionamentos que podem afetá-lo para o bem ou para o mal. Você já esteve junto a uma pessoa por um longo período de tempo e percebeu que começou a pegar seu sotaque, falar e agir como ela? Quando eu retorno para me visitar a minha cidade natal, sempre volto com um pesado sotaque caipira do sul dos Estados Unidos. Sim, isso é possível. Quando eu passo tempo com a minha amiga Green, sempre volto para casa falando umas gírias moderninhas que não conhecia antes. Quando vou ao Canadá, sempre volto para casa terminando todas as frases em é. Nós somos como esponjas que sugamos um pouco da personalidade das pessoas com quem caminhamos lado a lado. As pessoas com quem o seu marido passa tempo afetam as atitudes, o caráter, o comportamento e o modo de falar e a perspectiva de vida dele. Os relacionamentos são os agentes de mudança que Deus utiliza para remover as arestas das nossas personalidades e dar suporte aos pontos fracos da nossa alma. Quando orar pela parte lateral do corpo do seu marido, você estará orando pelos seus relacionamentos, pelas amizades e pelas parcerias, as pessoas que influenciam as ações, as atitudes, o caráter e o futuro dele.